O objetivo deste vídeo é falar sobre listas, ter a noção sobre o que é uma lista e as regras para a criação das listas. Depois vamos falar no gestor de nomes, ver como atribuir nomes a uma só célula ou atribuir vários nomes logo de um intervalo de dados, filtrar, ordenar, proteger a folha e proteger o livro. Vamos então iniciar. Como vemos aqui, estamos perante uma lista que está organizada. Essa lista tem cabeçalhos identificados, não tem nomes que se repitam e a primeira linha está realçada e tem pelo menos uma coluna livre da lista para outro tipo de informações. No final, também deverá ter no mínimo uma linha de intervalo para outra lista diferente. Se cumprir estes requisitos, já está a cumprir os requisitos de uma lista. Então, quando faz Ctrl+T, ele automaticamente seleciona o intervalo todo. Também, se fizer Ctrl a seta para baixo, seta de direção de teclado, ele vai para a última célula que tem preenchido. Ctrl seta para cima vai para a primeira, Ctrl seta para a direita vem para a última coluna que está preenchida, até encontrar uma em branco, e Ctrl seta para baixo vai para a última célula. Portanto, com o Ctrl e com as setas pode facilmente movimentar-se na sua folha de cálculo. Se ao Ctrl acrescentar Shift, está a selecionar. Se fizer Ctrl Shift seta para a direita, ele selecionou essa linha onde estava posicionado até à direita. Se fizer para baixo, ele vai selecionar até à última linha que tem preenchido ou até encontrar uma linha em branco. Sendo assim, seleciona facilmente esta lista. Agora, suponha que vai fazer aqui um cálculo de 1.1 de aumento. E gostava de calcular aqui ao lado da lista o aumento, esse aumento. Vamos atribuir um nome a esta célula. Vou só deixar mais um espaço ainda livre, porque a lista deve ter um espaço livre em relação a outras informações que coloco na folha. E agora eu vou indicar o quê? Vou indicar que esta célula vai passar a ter um nome. Onde é que posso atribuir um nome? Aqui na caixa de nome. Vou chamar-lhe aumento e vou dar um Enter. Aqui eu vou fazer o cálculo, vou indicar que quero multiplicar a cota, que é a célula F2, vezes aumento. Quando começo a digitar o nome aparece automaticamente aqui, basta pressionar a tecla Tab ou fazer duplo clique para o nome passar para cima. E vejam que ele já está a indicar que está a selecionar a célula F2 e aqui a célula I1. Basta pressionar Enter, automaticamente ele valida esta fórmula. Duplo clique na alça de preenchimento e também copiou. Vou só fazer o Ctrl Shift seta para baixo para colocar aqui todos os limites e já está neste momento também formatada com limites. Desta forma, vimos como atribuir um nome, mas estes nomes estão todos a ser guardados aqui em fórmulas no gestor de nomes. Se viemos aqui ao gestor de nomes, estamos a ver que o nome aumento foi aqui definido como estando a referir-se a filtros, a folha filtro, e agora a dólar e dólar 1, ou seja, fixou a célula I1. Também temos aqui uma outra opção que se chama criar a partir da seleção. Então, se fizer Ctrl+T, seleciona todo o intervalo de dados, criar a partir da seleção, o que ele vai sugerir é que crie o nome a partir da linha de cima. Ok? Ele está a dizer, porque agora os nomes coincidem, eu vou neste momento dizer que não, e vamos só ver, ok? O aumento continua a ser aquela, e agora ficou esta por definir, mas as outras servem para o que nós queremos. Quando eu seleciono, por exemplo, aqui cota, reparem que ele está a dizer que a cota é este conjunto de células. Então, quer dizer que se eu agora fizer aqui um cálculo igual, começar a digitar a função soma e escrever cota, ele vai automaticamente detectar esse nome e também vai somar aqui em baixo, fazer o total de toda esta série aqui de dados que temos.
aqui na coluna F. Portanto, eu poderia estar a utilizar o soma automático e fazer com o soma automático eu simplesmente posso estar a somar utilizando aqui as colunas. Vamos só ver, aqui não posso dar o mesmo nome, vou-lhe dar agora um nome, vou dizer que este conjunto de células daqui para baixo, vou aqui ao gestor de nomes e vou criar aqui um novo nome e vou indicar que se chama valor underscore aumento. Ok? Está atribuído. Então, quer dizer que também, se eu fizer aqui ao lado, outra vez a soma, se eu começar a escrever o valor, desculpem que me enganei aqui, valor, aumento, o valor aumenta, aparece aqui e automaticamente ele está aqui a somar-me o valor do aumento. Aqui o total do aumento. Estou desta forma a calcular aqui ao lado o total que pretendo sobre uma dada informação. Agora, reparem que eu coloquei aqui, eu vou colocar total e deixei uma linha em branco para que ele não confunda quando fazemos o Ctrl+T e não selecione também aquele total, porque eu não pretendo. Agora, já vimos então que podemos somar atribuindo nomes. Já vimos que todos esses nomes ficam aqui em fórmulas no gestor de nomes armazenados. Todos os nomes que nós lhe atribuímos que estava em cima, o nome que estava acima. Também podemos, se viermos aqui, por exemplo, clicar em eliminar, ou podemos clicar em editar para alterar, ou alterar também aqui. Então agora vamos ver o filtrar. O filtrar está, por exemplo, no separador de dados aqui em filtrar, ou no separador base também aqui em filtrar. Quando clicamos em filtrar, ele automaticamente coloca estas setas aqui em cada coluna, mostrando apenas um nome de cada. Suponham que eu quero ver todos os Silvas que existem nesta lista. Eu começo a escrever Silva, eles são imensos e neste momento eu consigo ter todos aqueles que o nome contém Silva. E automaticamente aplicava aqui um filtro aos Silva. Agora imagina que eu estava à procura de um que era engenheiro, chegava aqui e procurava apenas aquele que fosse engenheiro e automaticamente chegava aqui à pessoa que pretendia. Aqui posso limpar o filtro e aqui também limpar o nome do filtro. Posso pedir que quero ver todos os do Porto e posso começar a escrever aqui. Quando eu escrever POR, ele já encontrou aqui Porto e agora quero procurar todos os engenheiros do Porto. E já está, basta-me começar a escrever e eu já tenho aqui o valor automaticamente. Vejam que o total continua a sumariar de toda a lista, porque a função soma é isso que faz. Está a sumariar todo o conjunto da lista. Vou novamente limpar o filtro e agora suponham que eu quero filtrar, também podemos filtrar por cor. Vou filtrar pela cor amarela. O que é que ele fez? Foi procurar todos os amarelos que existiam aqui nas células e apenas filtrou os que estavam com a cor amarela. Quero filtrar aqui pela cota, filtro numérico, os acima da média. Os valores acima da média. Calculou a média e mostrou só todos os valores que estavam acima da média. Limpar o filtro. Tenho ainda outro tipo de filtros numéricos, por exemplo, eu quero os 10 mais ou quero os 10 menos, depende do que eu quero analisar, e quem diz 10 diz, por exemplo, os 5, eu quero os 5 itens menores, e ele vai buscar os 5 itens menores que cumprem o critério que eu pedi. Também podemos ordenar, suponha que eu quero ordenar por cidade e depois por nome. Nesse caso, eu tenho que recorrer a uma ordenação personalizada que posso fazê-lo utilizando o botão direito do rato, ordenar a ordenação personalizada. Então agora eu vou dizer que quero ordenar por cidade e posso ficar pelo valor da célula, adicionar um novo nível
E agora, no adicional nível, eu vou escolher ordenar por nome. Então, dentro de cada cidade, o que vai acontecer é que ele vai ordenar por ordem alfabética do nome, porque foi isso que acabou de ser aqui pedido. Agora, já ordenei dessa forma, suponham que o meu objetivo era ordenar por cor. Então, eu estou aqui na cor desta célula, vou fazer botão direito e tenho aqui uma opção que diz ordenar, colocar cor da célula selecionada em cima. Ele vai pegar em todas as células amarelas e colocou na parte de cima e embaixo depois continua com a ordenação que tinha anteriormente, que lhe tinha colocado. Vou fazer botão direito rato e vou à ordenação personalizada, para mostrar que o que ele fez foi tirou os outros dois tipos de ordenação e colocou este através de uma ordenação de cor de células e colocou o amarelo em cima. Eu poderia dizer abaixo, ele colocava todas as que não tinham cor em cima e o amarelo ficava em baixo. Portanto, isto são formas também diferentes de ordenar. Se tivermos aqui numa data, reparem que o ordenar já aparece diferente, aparece do mais antigo para o mais recente, porque estamos a trabalhar com datas, ou do mais recente para o mais antigo. Já aparece aqui uma informação diferente. Falámos então sobre o atribuir nomes, o somar utilizando os nomes e agora estivemos a visualizar o filtro automático e o ordenar. Vamos então falar do proteger folha. Suponham que eu aqui tenho uma fórmula e não pretendo alterar nada dentro desta fórmula. Portanto, as pessoas podem introduzir valores nas outras células todas, exceto nestas que eu calculei o aumento. Então, reparem, se formos aqui ao formatar, nós vemos que este proteger células vem ativo, ou seja, todas as células por defeito estão ativas. Se eu for ao proteger células, todas as células ficam protegidas. Então, devemos selecionar, vir aqui, por exemplo, ao formatar e tirar o proteger células. De seguida, devemos selecionar as células que contêm fórmulas. Vamos aqui, então, novamente ao formatar e vamos dizer que as únicas células que vamos querer protegidas são estas. Mas reparem que o que diz aqui diz bloquear as células selecionadas para impedir alterações de outras pessoas, tem de ativar o proteger folha para esta funcionalidade funcionar. Ou seja, se eu apenas clicar aqui e não fizer mais nada, as minhas células não continuam protegidas. Eu agora devo dirigir-me ao rever ou voltava lá ao formatar, mas no rever também está e devo indicar como é que quero proteger a folha. Selecionar células protegidas, selecionar células desprotegidas, formatar células, formatar colunas, o que é que eu deixo fazer na minha folha. Portanto, tudo isto eu posso deixar eliminar, menos a coluna G, se quero deixar eliminar ou não, ou posso não deixar, e o que é que eu vou deixando que se faça na minha folha. O que acontece agora? Quando eu tento escrever nesta célula, ele não deixa qualquer uma destas células da coluna G, mas se eu tentar escrever noutra qualquer, ele já deixa alterar o nome. Portanto, protegeram-se estas células através de quê? Através de 3 passos que se tiveram que fazer. O primeiro foi selecionar e no separador base em formatar, indicamos que queríamos tirar este proteger células. O segundo passo foi selecionar só as células que se pretendiam e voltar aqui ao formatar e proteger. E o terceiro passo é precisamente o proteger folha, que está tanto no rever, como também aqui. E a partir daí escolher o que é que se deve deixar fazer, permitir aos utilizadores fazer. Depois disso, a folha está protegida. Vou desproteger e agora vou falar aqui sobre o livro. O livro, quando protegemos um livro, podemos clicar e colocar uma palavra passe e reparem que o que nós temos aqui é proteger a estrutura. Quando eu faço aqui OK e tento, por exemplo, copiar, vejam que ele não me deixa copiar este livro para outro livro. Nada me impedia de fazer isto, Ctrl+C e copiar estes dados para outro local. Mas não deixa é mexer aqui com a estrutura. É isso que faz o proteger livros. O permitir edições de intervalos. Eu podia clicar aqui novo, chamo-lhe, dou um nome a este intervalo
E agora ia dizer, as pessoas podiam introduzir informação daqui até aqui este intervalo e podia depois colocar uma password. Poderia ainda adicionar aqui, se tivesse permissões numa rede, adicionar, aparecer-me-iam aqui os nomes das pessoas, podia selecionar, adicionar e dizer o que é que queria fazer-se, que permitia que acedesse a este intervalo. Ok? Portanto, o que vai acontecer é que agora, desculpa, ele diz aqui que devemos ir proteger a folha para todo efeito, ok? O que é que está a acontecer agora? Está a acontecer que este intervalo aqui é o único intervalo que eu estou a deixar editar. Portanto, esta é a forma de proteger através aqui do permitir edição de dados. É isso que acontece. Esta aqui continua na mesma protegida porque já antes estava também ele protegido. Por isso, a proteção de células pode fazer-se de duas formas, ou por rever, pelo base, formatar e aqui o proteger células. Agora vou aqui desproteger. Ou então podemos, aqui pelo rever, permitir a edição, indicar o que é que se pode editar nesta folha. Reparem que a seguir, depois de fazer aqui, devem sempre clicar e proteger a folha, senão também não vai ter efeito. Mas qualquer coisa que agora se tente aqui colocar, automaticamente já está aqui registado. Portanto, falamos então da noção de lista, as preocupações que devemos ter a colocar uma lista. Uma lista não deve também ter células unidas e deve ter cada cabeçalho um nome que seja único. Depois pode estar só ou realçada ou com uma cor diferente ou maiúsculas, minúsculas. Podemos atribuir nomes a células, esses nomes ficam guardados no gestor de nomes e podemos atribuir como fazendo o novo e criando aqui um nome e aqui indicando as células a que se refere, ou simplesmente selecionando a célula e clicar aqui na caixa de nome. Também podemos fazer selecionando e criar a partir da seleção, atribuir a linha de cima ou coluna da esquerda, mediante a forma como a lista está organizada. Depois disso, vimos então que aplicamos filtros. No separador base temos o ordenar e temos o filtrar, que remove ou que aplica os filtros, e vimos que em cada filtro apenas aparece um exclusivo de cada um dos nossos dos exemplos que temos aqui nos filtros. E ele, a partir daí, permite rapidamente, ou escrevendo aqui, que é o contém, ou selecionando aqui, permite rapidamente filtrar e visualizar só, por exemplo, neste caso, as profissões que obedeciam àquele critério que eu selecionei. Para ordenar, vimos que podemos ordenar, fazer ordenações personalizadas. Dentro da ordenação personalizada, nós podemos adicionar aqui vários níveis, ou então podemos também, ele agora está porque eu estava a cancelar sem fazer ordenação nenhuma, ou então podemos ordenar e podemos, por exemplo, fazer a ordenação também por células, que também poderíamos na ordenação personalizada, quando eu clico aqui, por exemplo, em cota, eu posso dizer aqui por cor da célula e ela automaticamente já me mostra aqui as cores. Eu só tenho que lhe dizer se é acima ou se é abaixo que eu quero ordenar. E foi isto que ele fez. Reparem, agora eu coloquei abaixo e ele trouxe estas células para baixo. Depois falámos então no proteger células. O proteger células, exatamente. E o proteger células, primeiro devemos selecionar toda a folha, clicar em proteger, tirar o proteger células que vêm todas e proteger só aquelas que contêm as fórmulas que são aquelas que queremos de facto muitas das vezes proteger. Carregar aqui e depois disso ir a proteger folha. O proteger livros podemos fazê-lo aqui no rever e ele vai apenas proteger a estrutura do nosso livro. Podemos colocar uma palavra passe. Deixem-me só dizer-vos outro tipo de proteção que nós temos aqui, o proteger livros, que vos permite encriptar com uma palavra passe. Portanto, aí estão a proteger todo o livro. Um clique aqui, podemos colocar uma palavra passe, ok, mas tenham atenção que depois, se perderem a palavra passe, não vão poder recuperá-la. É isso que devem ter atenção. E por isso concluímos então este vídeo.